Olá! Hoje, véspera das eleições municipais, o Mundo Político é especial e estreia o cenário de onde a TV Assembleia fará a cobertura de toda a movimentação do domingo. Amanhã, vamos conhecer os eleitos que assumirão as prefeituras e a nova composição da Câmara de Vereadores em quase todo o estado, porque parte tem segundo turno. Neste ano, muito se falou do desinteresse do eleitor e do cenário político adverso para um momento de sucessão municipal. Mas o que dizem as últimas pesquisas sobre a disputa na capital e nas principais cidades de Minas? Para uma leitura desse cenário, está comigo o jornalista e colunista político Carlos Lindenberg. Participa do programa o jornalista da TV Assembleia e nosso repórter de política, Marco Antônio Soalheiro. Bem-vindos. Vamos começar aqui, Lindenberg, com Belo Horizonte, naturalmente, a capital, que tem um cenário, digamos assim, estável pelas pesquisas, né? Vem se mantendo uma estabilidade de dois nomes à frente, com João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS. Eu acabei de me referir aí a esse distanciamento, esse desinteresse do eleitor. Você acredita que pode ter surpresa em Belo Horizonte? O que parece está tudo resolvido, esses dois vão para o segundo turno e, de repente, ter alguma surpresa, porque as pesquisas não conseguem identificar alguma novidade? Não vejo assim. Eu acho que esse quadro está estabilizado, está cristalizado já há algum tempo, porque as pesquisas ao longo aí dessas semanas, elas vêm mostrando o quê? Uma diferença de João Leite para o Calil, em torno de 11, 12 pontos, em quase todas as pesquisas. Houve uma pequena variação numa pesquisa da Folha, depois uma outra do Ibope, né? Mas normalmente vem mantendo isso aí. Curiosamente, o João Leite também não descolou, porque o João Leite poderia ter disparado e isso poderia já definir uma situação. Ele não conseguiu colocar uma frente superior a 15 pontos, né, ou 13 pontos, do Calil. Portanto, eu acho que o quadro está mais estabilizado. Dificilmente, política é aquele negócio, você, de repente, é surpreendido, né? Você está falando aqui agora, daqui 2 horas, capta-se alguma coisa aí e vai embora. Mas eu acho que o quadro é esse, João Leite, Calil, né? Os outros candidatos, os outros 9 candidatos, não conseguiram passar de 5, 6 pontos percentuais na pesquisa. O número de indecisos vão votar. Pelo contrário, andaram despencando. Caindo nas últimas semanas. Mas caindo alguns pontos. Não é? O número de indecisos, etc., também não subiu, não é uma coisa assim que possa alterar. E mesmo se fosse grande o número, não vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Se dividem entre os candidatos. De maneira que eu acho que o quadro é mais ou menos esse mesmo. Essas novas regras eleitorais, Lindenberg, na sua avaliação, são as principais responsáveis por esse quadro em que os candidatos mais conhecidos, por Rical, no caso de João Leite, e por Fama, no caso de Calil, se mantivessem à frente desde o início? Sem dúvida, sem dúvida. Essa circunstância muito específica desse período, dessa eleição, com 30 a 35 dias de campanha apenas, né? Com enxugamento financeiro do mercado, né? Tudo isso fez com que os dois nomes mais conhecidos, João Leite, por razões políticas, partidárias, Calil, pela fama do ser atleticano e tudo mais, esse quadro fez com que os dois aparecessem e massacrassem os outros. Só para pontuar a questão de valores de campanha, essa campanha em Belo Horizonte, a soma do gasto, não é? Segundo o próprio TSE, não é isso, Marco Antônio? A soma do gasto de todos os 11 candidatos para o cargo majoritário, de candidato a prefeito, é de 8 milhões de reais. E o Márcio Lacerda gastou 28 milhões, só ele na campanha de reeleição em 2012. Esse é um dado, na minha visão, positivo disso. Você enxugar o mercado. Porque o que acontecia? Como o próprio caso do Márcio Lacerda, você gastava muito, os endinheirados, os empoderados, acabavam fraudando a vontade do eleitor. Não é verdade? Porque quando você injeta dinheiro na campanha, você frauda a vontade do eleitor, porque você não compra, você vai comprar voto mesmo, você não vai comprar opção partidária, nada disso. Esse é um dado positivo na minha visão. Gostaria até que permanecesse esse quadro. Agora, o que acontece é que, junto a isto, vieram outras coisas. Por exemplo, o curto tempo de campanha, 30 a 35 dias,
Ora, o candidato não tem nem tempo para expor direito aos seus programas. Além do mais, isso fez com que essa campanha fosse a mais pobre do ponto de vista político, de debate de ideias, de propostas para a cidade de Belo Horizonte. Agora, Lindenberg, essa questão de dinheiro aí também tem uma faca de dois gumes nessa história. Qual quem outro tem gume? dinheiro, pois é, o outro gume é o seguinte, quem tem dinheiro, na ausência de dinheiro, quem tem dinheiro pode botar a mão no bolso e financiar a sua própria campanha, e quem não tem? Mas você vê que não foi o caso, né? Não foi o caso. Mas isso não levou a mudar o voto do eleitor? É Pois isso é, que você mas está acontece- dizendo? O candidato do PMDB Rodrigo parece Pacheco, que é por um sinal caso, é o né? que tem o maior patrimônio declarado entre os candidatos, é também quem mais colocou dinheiro, quem mais na campanha. Mas sob medida. Ele Sob não medida. extrapolou. O problema é esse, que você há uma derrama de dinheiro no mercado. Como você citou o caso do Márcio Lacerda, gastou 28 milhões e agora, nessa eleição, né, todos os 11 candidatos gastaram 8 milhões. Quer dizer, Lindenberg esse citou- enxugamento é interessante, porque você, quando bota dinheiro... Né, eu ontem estava, por acaso, conversando com um empresário e perguntei para ele, vem cá, você sempre colocou dinheiro na campanha, sempre. E agora? Não pus. E ele Até me alegou o quê? procuraram, eu perguntei, mas arranja um jeito de botar dinheiro. Não me arrumaram um jeito, eu não pus dinheiro. Então é o seguinte, essas restrições, de alguma maneira, isso chocou muito, claro que chocou, né? Dessa enxugada violenta no mercado, mas eu acho que se você conseguir manter isso, é bom para o verdadeiro espírito do voto, da escolha do candidato. Agora, o prazo limita muito, O né? prazo é A que é ruim. percepção do eleitor. O prazo é que é ruim. Você vê que de campanha mesmo, nós tivemos aí no máximo 30 dias. Lindenberg fez uma avaliação agora há pouco falando da pobreza de conteúdo da campanha de uma forma geral, né? De ter sido um debate com poucas questões propositivas. E talvez o grande destaque dessa eleição em Belo Horizonte seja esse crescimento, esse fenômeno da chegada de Alexandre Calil, uma provável chegada a um segundo turno com um discurso de completa negação da política. Como é que você vê as perspectivas desse discurso para a continuidade da disputa? Olha, eu comentei mais cedo com você mesma, dizendo que a novidade dessa campanha foi exatamente esse fato do Calil repugnar a política, que é uma coisa demagógica, né? Vamos combinar que não é possível que alguém queira governar uma cidade. Ele não governou o Atlético sem fazer política. Como é que vai governar uma cidade sem fazer política? É claro que na essência da atividade humana está a política. Então é um absurdo, mas acontece que ele se Mas ele beneficiou. estava falando para o senso comum, não é? Acontece isso. O grave é que ele pegou carona nessa criminalização que se fez da política nos últimos 3, 4 anos. Isso é que é o grave. O grande fenômeno que eu acho, pelo menos aqui em Belo Horizonte está se manifestando assim, é que essa negativização da política, essa criminalização, como se fazer política fosse crime. Não é crime, pelo contrário. Crimes são os criminosos que cometem crimes na política. Mas a política em si não pode ser criminosa. Está na essência da nossa atividade humana. Você em sua casa faz política, você faz o seu trabalho, você faz em qualquer lugar. É da nossa essência. O homem Ele é político, argumentou, sobretudo. sentado aqui na bancada do Mundo Político, ele argumentou que ele não estava, que não era chega de política, mas era de político. Mas qual a diferença? Isso é um jogo de palavras. Isso não altera a essência do pensamento dele. Eu acho até que ele não pensa assim, entendeu? Eu acho que ele pegou a carona nessa criminalização da política, né? Sobretudo do Partido dos Trabalhadores, porque todo esse mundo desabou em cima do PT. E ele foi nessa aí. E aí fala, não sou político, não gosto de políticos, não vou fazer política. Como não vai fazer política? Nos debates ele acabou sendo bombardeado por críticas de vários adversários. Essa estratégia utilizada por vários dos candidatos que não decolaram nas pesquisas, do ponto de vista pragmático, ela foi correta de centrar em críticas no segundo colocado, ou isso acabou ajudando ele a se vitimizar e a reforçar esse discurso antipolítico? De certa maneira, você tem razão. A vitimização do Calil acabou beneficiando ele, porque ele acabou sendo o diferente entre aqueles todos, né, e, portanto, alvo de todos eles. A exceção do João Leite, que não estava muito afim
de entrar na briga, até porque está liderando sempre. Mas a verdade é que ele está um pouco estacionado, tanto quanto o João Leite, assim, né? A oscilação é pequena dele já há algum tempo. A oscilação geral de todos os candidatos foi muito pequena, né? Nem o João Leite, agora, com toda a estrutura partidária, com tudo, né, uma coligação forte, não conseguiu passar dos 33%, 35%. Agora vamos avançar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre o prefeito Márcio Lacerda e o candidato dele. Nessa última pesquisa que saiu, dia 29, Délio Malheiros, do PSD, que é o candidato do prefeito Márcio Lacerda, conseguiu cair na pesquisa e está com 3% das intenções de voto. Quem está sendo derrotado é o prefeito Márcio Lacerda. O que aconteceu nessa eleição que o prefeito Márcio Lacerda não conseguiu, enfim, obter um bom resultado? Acompanha o noticiário. O Márcio Lacerda fez uma confusão na eleição. Ele, primeiro, o Délio era vice-prefeito dele. Ele escondeu o Délio. A missão mais nobre que ele deu para o Délio foi tratar das capivaras da Pampulha. Não deu outra, deu? Eu não vi. Meio Ambiente, secretário do Meio Ambiente, foi cuidar das capivaras. Escondeu o Délio como vice-prefeito. Antecipadamente, escolheu o Paulo Brant, o economista Paulo Brant, professor Paulo Brant, como candidato dele. Veio conduzindo e construindo essa candidatura do Paulo Brant durante todo o período, para praticamente, na antivéspera da campanha, rifar o Paulo. Tirou o Paulo Brant. Escolheu o quê? O Délio. Aquele que ele havia escondido durante todos os 4 anos. Quer dizer, conseguiu fazer uma certa atrapalhada, o nosso Márcio Lacerda, que ficou mal. Aí o que acontece? O Délio vai nas águas do Márcio Lacerda. O Délio, eu não vi, posso estar enganado, se tiver, até desculpa do Délio, mas eu não vi uma ideia própria do Délio. Ele foi o tempo todo um advogado da administração do Márcio Lacerda, que ao longo da campanha foi sistematicamente combatida. Portanto, os dois são derrotados, o Márcio e o Délio. Ele tinha 10 oponentes. Né? No meio desse processo, houve o rompimento entre Márcio Lacerda e Aécio Neves, que não chegaram a um denominador comum em torno de um único candidato. Na sua avaliação, o Márcio pode ter superestimado o seu próprio poder político de transferência de votos? Eu sou tentado a dizer que sim. Eu acho que ele achou, concluiu que ele tinha um poder de fogo por estar com a administração na mão, estar uma administração que até então me parecia bem avaliada, os dados mostram mais ou menos isso, que ele poderia fazer, então, do Délio, que era o vice-prefeito, um deputado, o Délio deu o sucessor. Só que ele subestimou também a capacidade do Aécio. Agora, em porque o Aécio, eu falei com você aqui numa outra entrevista, o Aécio, de certa forma, ajudou a montar o time. Ele andou telefonando para candidato, trocando, não, você vai sair ali, você vai sair aqui. Ele fez isso, ele manipulou, esperto como é, né? Sargenteado na política como é, ele ajudou a montar o time. Ele só não montou o time adversário, ou quase montou. Não foi muito usado na campanha, né? A imagem dele dessa vez não apareceu. E o prefeito agora, Lindenberg, vai fazer o que num segundo turno? Vou fazer essa pergunta para ele amanhã, né? Palpite. Eu tenho a impressão que o Márcio, a menos que ele seja muito desencantado, né, com o resultado da eleição, ele vai querer continuar na política. Um empresário vitorioso, consagrado, dificilmente ele vai vender as empresas dele, ele vai continuar na política. A ideia do Márcio, lá atrás, eu até andei conversando com ele uma certa época, era de participar de uma chapa majoritária, né? Ou para o senador ou para governador em 2018. Depois ele achou que, fazendo o prefeito de Belo Horizonte, ele poderia até pleitear seu candidato ao Palácio, ao governo, em 2018. Ocorre que, com essa possível derrota, ele vai ter que se realinhar as suas forças, vai ter que se reposicionar. Certamente ele não vai querer enfrentar novamente o grupo que ele enfrentou agora, o grupo do Aécio Neves, com a Anastasia, né, com Roberto Pinto Coelho, etc. Mas, portanto, ele vai ter que compor. Qual é a composição possível para o Márcio Lacerda agora? Dificilmente o governo do Estado, porque provavelmente ele já não tem a mesma confiança do grupo do Aécio que tinha até então. Então ele vai ter que se
reposicionar, buscando talvez uma chapa para o Senado. É ainda uma pessoa que tem muito a oferecer. Mas para isso ele teria que apoiar João Leite. Certamente ele vai ter que apoiar João Leite, a menos que ele queira romper com João Leite e apoiar o Calil. A quem ele já fez duras críticas públicas, né? Há quem diga que o governador Fernando Pimentel andou reatando conversas com Márcio Lacerda nos últimos tempos, conversas políticas. Mas eu acho que ali vai ser bem difícil, porque há também um nível de desconfiança de parte a parte. E em política, apesar de política ser uma coisa meio gelatinosa, né, se você não tem um grau de confiabilidade, mais do que de confiança, um grau de confiabilidade, você não faz parcerias há 2, 3 anos. Não. Agora, a polarização PT-PSDB pode, isso falando em campos políticos, pode vir no segundo turno a se repetir aqui em Belo Horizonte, levando-se em conta que de um lado estaria o governador e de outro o Aécio Neves eu acho, sem dúvida, e Anastasia? Isso é o que se pode esperar? Sem dúvida, eu acho que dificilmente... Isso significa o governador apoiar Alexandre Calil no segundo turno. Sim, porque na verdade o que acontece? Me parece, a menos que eu esteja enganado, para o governador Pimentel, o PT, enfim, continuar, aspirar a alguma coisa para frente, ele não pode permitir a volta do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte, porque é um meio caminho andado para uma possível derrota em 2018, apesar do tempo ser bem amplo, né? Então ele vai ter que barrar a volta do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte. Barrar de qual forma? Como? Com o Reginaldo Lopes é impossível, está vendo as pesquisas. Com outro também, talvez o Rodrigo Pacheco, não sei, acho que não, está brigado com o vice-governador, que é o presidente regional do PMDB, né, mas tem boas relações com o presidente da Assembleia, o Adal Clever, né, que é uma segurança para ele aqui dentro, na Assembleia. Mas ele vai ter que pensar. Eu tenho a impressão que na segunda-feira vai ter uma reunião de governo para fazer uma avaliação do que houve, dessa hecatombe que houve na cidade, né, dessa coisa esquisita aqui. Agora, e aí ver o que vai fazer, qual que rumo tomar. Já há aí uma discussão sobre o PMDB rachado. Né? Aí tem várias conversas de bastidor, ninguém confirma nada, mas estaria o PMDB rachado. O PMDB que deve apoiar Alexandre Calil e caminhar com o governador, e o PMDB que vai apoiar João Leite. E Rodrigo Pacheco praticamente sinalizou no último debate na TV que, ao que tudo indica, estará ao lado de João Leite no segundo turno. É verdade, ele foi muito duro, muito firme nas denúncias contra o Calil, bateu muito forte no Calil, dificilmente poderia haver uma recomposição. Entendeu? Vamos dar uma passada nas cidades polo, nas cidades mais importantes do Estado, em termos de, inclusive, tamanho do eleitorado, aquelas que têm potencialmente, que tem potencial de ter segundo turno, de fato. Então, vamos lá. Uberlândia, Odelmo Leão, do PP, tem 76%, Alexandre, do PSB, 14%, e Gilmar Machado, que é o atual prefeito, tem 8%, segundo o Ibope, pesquisa dessa semana, desse dia 31. Deixa eu fazer um parênteses nisso aí. O grande perdedor nessa eleição será o PT. O PT vai perder praticamente tudo. Vai ficar com muito pouco. Né? Há um dado de que o PT, das 93 maiores cidades do país, que são essas que têm mais de 200 mil habitantes, onde pode haver segundo turno, o PT tem chances concretas em 5 delas apenas. Você vê, o que é isso? É a força gravitacional do poder. Né? O PT, com o impeachment da Dilma e toda essa coisa em cima do PT, de Lava Jato, na Lava Jato só está petista, né? Até porque o pessoal do PP, eles não aparecem, só aparece o pessoal do PT. Né? Por último, essa do Palocci agora, tudo mais. Isso fez com só rápidas referências, né? Ao PSDB, PP, PMDB. Isso. Então, essa coisa vai massacrar o PT e dá nesse quadro que você está colocando aí. Quer dizer, o PT vai perder nessa quantidade de cidades e tudo mais, e a força gravitacional do PT, do poder, onde estão hoje empoderados, onde estão hoje o PMDB, do Michel Temer, e o PSDB,
do Aécio Neves, são os dois partidos que mandam no país hoje. O resto é só para compor. São os dois partidos. Até o PSDB manda mais do que o PMDB. No caso específico de Uberlândia... Até porque comanda a economia, né? Comanda a economia. E mais. Comanda, inclusive, está lá dando orientação para o Temer fazer isso e aquilo lá no Congresso. Verdade. No caso específico de Uberlândia, além do desgaste nacional do PT, a administração do prefeito Gilmar Machado teve uma série de problemas na prestação de serviços públicos, perdeu apoio político nos últimos 4 anos. Inclusive, o candidato segundo colocado era secretário de Gilmar Machado em boa parte da administração, e o ex-prefeito Odelmo Leão, deputado federal atualmente, é uma das lideranças mais tradicionais da cidade, está aí com tudo engatilhado para assumir pela 3ª vez o município. Deixa eu cantar aqui mais uns números, senão acaba o nosso tempo, a gente não passa as cidades, não podemos fazer isso, né? Juiz de Fora, Bruno Siqueira, que é o atual prefeito do PMDB, tem 42%, e Margarida Salomão, do PT, 27%, segundo o Ibope também. Tem outros candidatos, mas esses estão isolados na liderança. Né? Você vê que vai distanciando também, né? Que vai distanciando. Essa diferença era menor, não é? Exatamente. O favoritismo de Bruno para encaminhar a reeleição. Governador Valadares, André Merlo, do PSDB, 85%, Ricardo Pedrosa, do PEN, 6%, Guetão, do PT, 2,6%. Um quadro que praticamente repete a situação de Uberlândia. Outra administração petista bastante desgastada. A diferença é que não há um candidato à reeleição. A prefeita Elisa Costa já tinha sido reeleita, mas o candidato dela, que é o vereador Guetão, tem apenas 2%. Valadares sofreu com uma enchente, com a tragédia de Mariana e, por fim, com a Operação Mar de Lama da Polícia Federal, onde 5 secretários da prefeita foram presos. Isso ajuda a explicar os números. Montes Claros, então a fonte é Multidados. O caso de... Você está falando Montes Claros agora? Montes Claros, não, desculpe. Governador Valadares é Veritá. E agora Montes Claros. Isso. Montes Claros, nós temos o Humberto Souto, do PPS, com 32%, liderando a pesquisa. Rui Muniz, do PSB, com 27%, Jairo Ataíde, do DEM, com 18%, Leninha, do PT, com 7%, a fonte é Multidados. Aí nós tivemos uma inversão aí, né? Montes Claros é uma situação curiosa, porque Montes Claros é uma das cidades, das mais de 1.000 cidades do país, em que um candidato disputa a eleição sub júdice, ou seja, dependendo da decisão ainda do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Rui Muniz, que ele está disputando com o salvo-conduto que lhe foi dado, porque houve um problema do vice, né? O candidato a vice-prefeito dele renunciou após o prazo, ele teve que refazer a chapa, e isso então veio parar no TRE, ele perdeu aqui, recorreu para o TSE e disputa subjúdice, mas está disputando a eleição lá. Montes Claros é um quadro, você vê que a diferença entre os dois primeiros aí, a julgar por esses dados, né, não é muito elástico, é uma distância curta entre eles. Mas parece que houve uma inversão, não é? Rui Muniz chegou no início da campanha a estar bem à frente do o noticiário negativo Souto, parece que pesou um pouco. Sem dúvida. A campanha lá está muito acirrada, né? Muito acirrada. Uberaba, Paulo Piau, atual prefeito do PMDB, 41%. Antônio Lerim, que é deputado, PSB, que é deputado estadual aqui na casa, e é do PSB, com 14%. Wagner Nascimento Júnior, que é filho do Wagner Nascimento. Fuscão, né? Preto. Fuscão Preto, do PTC, com 14%. E Ângela, do PP, que é... esposa de Anderson Adalto, ex-prefeito. Ela tem 11%. Né? Paulo Piau está bem... É um quadro parecido com o Juiz de Fora, no sentido de que o prefeito abriu também uma certa distância em relação ao segundo colocado. Nas primeiras pesquisas, o deputado Leirinha parecia mais próximo de Paulo Piau e parece que ao longo da campanha Piau está conseguindo abrir uma vantagem mais considerável e deve entrar com um certo favoritismo para o segundo turno. Betim Vitório Medioli, essa pesquisa é do Doxa, que é um instituto pouco conhecido, né? Mas que foi publicado pelo Tempo, jornal O Tempo.
Vitório Medioli, do PHS, tem 50,2% e os outros 10 candidatos somados têm 24,5%. A situação do Medioli é muito tranquila lá em Betim, né? Ele foi deputado, né? E andou apoiando todas as administrações, as últimas administrações. Então, ele tem uma situação muito, muito favorável lá em Betim. Contagem Carlim Moura, que estava bem atrás, no início da campanha, que é o atual prefeito, está com 23%, ele é do PCdoB, Ademir Lucas, do PR, com 18%, e Alex de Freitas, do PSDB, com 15%. A novidade lá foi a chegada desse nome, Alex de Freitas, é um candidato do PSDB, primeira disputa dele para cargos executivos, um empresário da cidade que cresceu e chega aí com alguma chance a depender de uma reviravolta de última hora até chegar ao segundo turno. Né? Quer dizer, tudo indica aqui que nós temos, por esses números, só duas cidades que não vão ter segundo turno, né? Uberlândia e Valadares, que devem ter uma definição antecipada. E Betim, a se confirmar esse número aqui, né? Então seriam 3 cidades, né? Só para a gente terminar, eu queria mencionar São Paulo. São Paulo está com uma corrida super interessante. Nós acabamos não tendo tempo de falar das capitais, mas São Paulo nós temos ali o Fernando Haddad, que é o atual prefeito, subindo nas pesquisas, o Russomano, que está em segundo lugar, atrás do João Dória, do PSDB. O Russomano deu uma estacionada, depois começou a cair, e o Fernando Haddad parece que passou a Marta e ameaça... Será que nós vamos ter de novo São Paulo polarizado? Será que isso vai acontecer? Eu acho que não, Acho que, apesar dessa ascensão do Fernando Haddad, mas o caso em São Paulo, primeiro que é um acirramento de ânimo em São Paulo muito forte, historicamente, entre PSDB e PT. Né? O berço da briga é São Paulo. Ela se irradia para o país todo, mas o berço é São Paulo, em função dos dois partidos criados lá em São Paulo, o PSDB, né, e o PT. Então, começa ali a briga. Né? Mas eu acho que o Fernando Haddad, que veio subindo nas últimas pesquisas, ele não vai ter fôlego para tirar o Russomano, porque, apesar das bobagens que o Russomano andou fazendo na campanha também, né? Muita bobagem, errou demais. E em campanha, gente, ganha não é quem acerta muito, não é quem erra mais. Perde a campanha quem perde mais, quem erra mais. Então, dificilmente vai haver essa polarização tão extremada como está imaginando. E na sua avaliação, se o PSDB confirma essa vitória na capital paulista, Geraldo Alckmin se fortalece para ser o candidato do partido em 2018 à presidência? 2018 favorece 2018 para o PSDB. Se o candidato do PSDB vencer São Paulo, a vitória não é dele, a vitória é do Geraldo Alckmin. Ainda que o João Leite ganhe aqui e possa dividir com a Aécio, mas aqui é o berço político da Aécio, mas lá o Geraldo Alckmin sai fortalecido. Gente, nosso tempo para lá já acabou. Muitíssimo obrigada, Carlos Lindenberg, por mais uma vez estar aqui conosco no Mundo Político, nesse momento tão importante que é a véspera da eleição, que a gente traz as informações, essa conversa para esquentar enfim, as informações fundamentais, que são os resultados das urnas amanhã, que nós vamos estar aqui firmes para mostrar. Obrigada também, Marco Antônio Soalheiro, nosso colega de Mundo Político e de TV Assembleia. Estaremos aqui para uma grande jornada amanhã, né, Vivi? É isso aí. Você de casa assistiu ao Mundo Político Especial nesta véspera de eleições, como eu disse. Amanhã, como o Marco Antônio falou, estaremos de volta com o boletim das eleições neste mesmo cenário. Desde amanhã até a noite você vai poder acompanhar a movimentação eleitoral no estado aqui pela TV Assembleia. E a partir das 5 da tarde, o boletim das eleições permanece ao vivo enquanto houver apuração das urnas. Nós daremos destaque para a capital e outras 46 cidades que são representativas das diversas regiões de Minas. É isso aí, é a TV Assembleia nas eleições 2016. Até lá!